Ai, que saudade que eu tava de falar isso. Opa! E desculpa que eu estourei o fone de metade do povo que tava assistindo, ou provavelmente eu dei um susto se alguém assistiu isso na TV, o que eu acho difícil, mas provavelmente. Opa! Aqui é o Mitsune e hoje, mano, quanto tempo faz que eu não gravo, principalmente pelo fato que o mês final do ano passado, eu passei o mês todo editando, eu deixei muito vídeo pronto. E também deu uma treta que acabou que eu fiquei sem internet, meu celular bugou. Ele ainda tá bugado, só que eu tô conseguindo fazer uma graça ou outra, mas eu ainda tô sem internet no momento que eu estou gravando isso. E como esse vídeo só vai ser postado quando eu realmente finalizar esse vídeo, que vai ser o tempo suficiente provavelmente de eu conseguir voltar a gravar, voltar a normalizar tudo, voltar a internet de boa e paranauês. Eu já tô deixando pronto uma graça pra eu já voltar de vez em quando, que pode ser um especialzão do mês, um combão do mês, um grandão do mês, não seja, eu não sei como é que eu vou dar esse nome desse tipo de vídeo, que vai ser a pegada de eu vou estar trazendo algum vídeo grande, editado, com uma graça, fazendo alguma loucura em algum jogo, seja provavelmente só mobile, né, porque eu só tenho um celular. Mas seja de um jogo de RPG, seja de um jogo de tiro, sei lá, meu amigo, não faço ideia de que jogo eu vou trazer tanto, mas começando com esse jogo que está aparecendo atrás de mim. E sim, oi. Essa aparência pode ser meio estranha, porque entre umas novidades que eu vou deixar pra eu explicar em um vídeo, caso você não tenha visto esse vídeo que eu já devo ter postado antes desse, que eu tô com aparência nova, mas eu só vou trazer uma edição mais louca nesse tipo de vídeo, porque senão eu vou me matar de editar. Mas eu não vou. Provavelmente eu não vou descartar esse meu personagem só pra esse tipo de vídeo, não. Vou usar ele pra tudo que é coisa, pra tudo que é vídeo. De forma mais simples, mas eu vou trazendo. Então, né? Eu não sei nem como começar esse vídeo, que meu amigo, tá muito tempo que eu não gravo nada, meu amigo. Eu tava com muita vontade, eu tô esperando. No momento que eu estou editando esse vídeo, eu tô esperando há muito tempo. Só uma chance de gravar, porque finalmente minha sobrinha, que era um dos motivos de eu não conseguir gravar com uma frequência melhor, ela tá indo estudar pra casa da mãe dela, tá? Então, silêncio. Uma maior parte do tempo, né? Então, é isso. Eu acho que essa intro já ficou muito longa, já é 3 minutos de intro quase. E fica com um vídeo, né? Que eu estou falando que eu estou editando ainda, né? E eu tô tentando fazer esse áudio separado porque o meu editor. Eu ainda não armei nada. Eu tô. Né, né. Fiquem com o vídeo aí. E o vídeo, o jogo da vez, vai ser este que vos fala. E toca a intro aí, por favor, desse jogo. Que esse jogo tem intro, pelo menos. E, de novo, mas não custa nada, né? Porque agora realmente vamos ao foco do vídeo. Opa, aqui é o Mitsune e hoje, aproveitando esse tempo todo que eu estava em off, eu não conseguia jogar nada online, eu voltei para esse jogo, Eternal Senna, e o resto do nome eu não lembro. O que eu só lembro que era Eternal Senna, pra mim sempre foi Eternal Senna só. Que é esse jogo lindo, maravilhoso, com umas músicas, tema, mano do céu, está disparado se você quer jogar um jogo pela música de fundo, ambiente, joga Eternal Senna, pelo amor de Deus, você vai relaxar o tempo todinho se você só focar na música. Mas hoje eu estarei trazendo Eternal Senna com o intuito de eu vou tentar zerar esse jogo, pelo menos o modo história padrão, que é algo que eu nunca fiz na Eternal Senna, pelo menos até acompanhar teoricamente
as fases, porque eles são... Meu Deus. Eles são divididos por arcos, e cada arco tem muitos mapas, dependendo do mapa. E do último vídeo que eu trouxe de Eterna Senha, eu acabei mostrando, eu acho que eu mostrei, que foi o final do primeiro arco do jogo, que não lembro agora, provavelmente deve estar aparecendo na tela alguma coisa do tipo, mas não sei. Que seria o primeiro arco que mostra até essa cena que vocês viram agora, que meu amigo, foi chato traduzir isso. Mas pior que as mensagens de fundo, pô, mó bonito. E tipo, esse foi o meu intuito e eu vou estar mostrando a vocês até onde eu tô chegando. E será que eu consegui fazer isso antes de postar esse vídeo? Porque eu tenho meta de quando eu poder postar esse vídeo, eu já vou parar pra ver até onde eu cheguei. Essa é a minha meta. Eu quero chegar no final, mas eu vou parar assim que eu ter que postar o vídeo, que for quando eu voltar a normalizar, né? E bora começar primeiro do óbvio, né? Do óbvio, que é o início. Aproveitando que eu já me arrumei, né? Bora aqui recapitular o que eu já fiz. Que no caso eu peguei meu save, então eu voltei bem avançado no jogo. Eu já tava bem, mas bem avançado. Faltando ao todo umas 8 fases, ou seja, 8 chefões para eu conseguir finalizar o jogo. E atualmente eu não tava lá aquelas coisas, porque eu tinha meu save bem bacana, eu tava bem forte até, que eu tô passando aí só o resumo do que eu tenho de arma. Que eu tenho várias armas da level 75, 60, umas aqui, umas ali. Só que, porém, eu ainda perdi algumas coisas no meu save, porque como eu jogava muito na época que eu quase não pegava internet, muitas coisas do meu save eu perdi. Inclusive uma das personagens que são uma das histórias da história principal, que é aquela garota misteriosa que aparece bem lá no início. Então eu perdi uma dessas personagens que é bem forte até, mas ao todo eu tava bem forte. Então eu tô só rapidamente passando o resumo do que eu tenho, né? E também mostrando tudo, mas tudo que eu tenho, que não é muita coisa, mas é bom pra recapitular como eu começo, né? E também atualmente eu estava na fase da academia, tendo que enfrentar aquela nobre cavaleira que é a Rita, que, mano do céu, na moral, eu não sei o que os caras fizeram com essa personagem. Porque simplesmente ela é muito roubada, mas muito roubada mesmo. Então, tipo, tem muitas coisas que ela é um boss diferenciado que não pode fazer contra ela. Porque o jogo se baseia em 3 skills, não, 4 skills, que é a do dash, a de vários cortes, a cura e a ultimate, que elas podem ser alteradas através de runas, mas isso é uma coisa que eu não preciso mexer agora, ou não vou mexer agora ainda. Que no caso seria... eu não posso usar o dash nela, que é aquela investida, porque se eu fizer isso, ela me dá o contra-ataque que dá muito dano. Tipo, 1000 de vida, sendo que eu tenho só 4000. Então, mano, isso arranca muita vida. Levando em consideração também, eu não consigo dar dano nela se eu não acertar a ultimate de início. E o escudo dela, que faz esse counter, que ela fica intangível, mas ao mesmo tempo ela dá counter em mim, volta muito rápido. Ou seja, esse boss, ou você esmaga ela, ou ela te esmaga. É simples assim, não tem meio termo. Se você não conseguir dar dano, e esse era meu principal motivo de eu não estar conseguindo passar dela, era eu não ter nada de dano suficiente, e simplesmente eu fui amassado muitas vezes até eu descobrir como finaliza esse Jashu. Sempre a gente tem que começar de algum lugar e obviamente vai ser pelo começo. Então, só pra eu ter noção de como seria a batalha, essa foi a minha primeira tentativa real tentando enfrentar o boss. E digamos que eu adorei essa música, mas ao mesmo tempo, de tanta vez que eu escutei ela, deu raiva. E eu não escutei pouca não. Que consistia em uma simples estratégia que eu tentei bolar de dar muito dano, justamente por causa da ult, e sem usar a primeira skill, só em último caso o escudo dela voltasse. E digamos que eu não pensei que eu ia ganhar. Até porque, tipo, eu não upei nada, eu rushei muito. Eu sou muito de rushar nesse jogo, então muita coisa eu acabei não upando. Mas em compensação, eu cheguei até bem longe. Que foi por pouco até que eu não consegui derrotar ela. E a guarda voltou. No caso, a primeira vez, né? A primeira vez eu consegui chegar a 2 barras. Levando em consideração que eu tava fraco e eu tinha que upar
era fato. Então eu decidi fazer o seguinte: no jogo existe um sistema que era Domain of Trials, ou área de trial de domínio, em que você enfrenta bosses e a cada level que você ganha, você desbloqueia um boss novo. Cada boss tem seu tipo e ele também vai dropar uma arma do seu tipo. E também tem a chance dele dropar tanto ele mesmo como pet, como orbes que são usadas para upar as armas, porque cada arma tem seu limite de level baseado nessas bolinhas vermelhas que dá pra ver na coisa. A cada level que eu chego no limite, eu tenho que usar as orbes do tipo da arma e também da raridade de tipo, porque as armas mais fortes elas pedem tanto essa orbe quanto uma orbe de level superior que consegue só de alguns bosses. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer foi upar minha arma de fogo, derrotando esse boss que teoricamente é um boss até que simples, eu até consegui solar ele bem de boa. O jogo também disponibiliza de um sistema que é Realms Boss, que é quando você está jogando a AFK, por assim dizer, ou simplesmente está jogando no jogo, no modo história, tem a chance desse boss aparecer e é um boss aleatório. Ele pode vir de qualquer tipo, de qualquer coisa. Não é um boss necessariamente difícil, porque ele, se eu me lembro, ele sempre é balanceado com o seu nível. Ou quase isso, tipo, ele não vai ser um boss extremamente difícil, mas vai ser um boss mediano. Tem chance dele ser fraco, tem chance dele ser forte. Quanto mais forte, mais você ganha. E é um tipo aleatório. Você consegue ganhar uma orbe aleatória de um elemento. E dependendo das armas, vale a pena. Entre eles, o boss dropou pra mim a espada, que é um dos drops, que é a espada de fogo. E essa espada que você ganha dos bosses, se você já tiver a arma e não quiser usar ela, ou não for usar ela, você tem um sistema de salvagem, de destruir o item para conseguir os materiais. Entre eles você consegue a orbe do tipo da arma, se a arma tiver um level que consegue ser substituído por orbe, e mitril. Mitril também é um material global usado em todas as armas. Lembrando que as armas vão pedir sempre o elemento dela e sempre que for chegar no limite elas vão pedir esses materiais, mas necessariamente elas são upadas com os mesmos cristais que é usado para upar o level que você ganha normalmente no jogo. Leva em consideração que tem diferença entre os bosses da área de boss e o Realm of Gods, que são bosses mais difíceis, que dropam armas mais fortes, que são armas de tipos mais fortes. Que no caso eu não tenho um cacique para enfrentar isso agora, e também esses bosses eles pedem uma energia que ela é recarregada a cada hora. Então é difícil enfrentar eles, demora. Então não é um meio muito viável, a não ser que você não realmente tenha condição de esperar. Ou você não esteja jogando e só entre o jogo e saia. Nesse momento, eu já tava meio que, sei lá, eu tava tentando achar um método bom de farm, como eu já não entrava no jogo há tempo. E eu decidi fazer o quê? Eu decidi voltar na fase anterior, em que aparece aquele boss que eu falei, e tentar enfrentar o último boss de novo, ou no caso, fazer toda a rota de todas as fases, pra ver até quanto, no caso de dinheiro, eu consigo gerar, repetindo essa se valia ou não a pena, porque que nem eu falei, eu tava muito sem ideia de como farmar nesse jogo. E eu não sabia o que valia a pena, até porque como o meu aparelho tá ruim e o meu celular é do tipo que eu não consigo colocar autoclique, então nem tentem falar por que você não botou autoclique de noite pra ficar upando ou parar na... Não, ainda mais porque tem um sistema de de Realms Boss que aparece no meio da fase, então isso também ia complicar, porque isso ia parar toda hora, me dando um aviso dizendo que ia aparecer um boss e isso não funcionaria tão bem. Funcionaria, mas não tão bem, até porque tem alguns boss, uns bichos específicos que eles não têm HP, eles têm defesa, então, né? Então, no caso eu vou estar passando de fundo os bosses de cada extremidade da fase, porque a cada 5 fases, a cada 5 salas, mais ou menos, aparece um boss de um tipo dos que aparece normalmente na fase, só que com muito mais HP. E não é todos, mas alguns têm aquele sistema também de defesa, que eles carregam um ataque. Mas esses bosses, como são os bosses iniciais, para assim dizer, tipo, eles são os mini boss, eles são ridiculamente fracos, então, né, é muito fácil. O primeiro foi aquele lá que mostrou. O segundo é o sacerdote, que até eu tenho um dele, só que no caso eu não consigo mostrar agora. E só bora indo, só bora indo. E eu volto com a narração aqui quando já chegar no finalzinho.
Eu não canso dizer que essa música dos bosses do jogo é uma delícia de se escutar, na moral. Tristeza é porque eu tô no editor, e no editor sempre que eu começar a falar na edição, porque eu tô falando assim na edição, não tô falando na gravação, porque na gravação tá na hora que eu tava jogando, e eu tô editando separado. E infelizmente eu não tô conseguindo escutar agora, mas simplesmente as músicas desse jogo são maravilhosas, não vou cansar de dizer isso. E esse boss que eu não consigo ler o nome daqui, mas esse boss que tá aparecendo o nome na tela. Simplesmente ele não tem muito o que dizer, ele é apenas um boss, por assim dizer, forte. Ele não é necessariamente tão especial assim, tipo, ele não tem uma mecânica tão diferenciada, a não ser do escudo dele, que sempre que ele começa a carregar o ataque dele, ele cria esse escudo. E se eu não quebrar o escudo, eu vou perder muito fácil, porque eu não vou dar dano enquanto o escudo não quebrar. E se o tempo acabar, o escudo regenera, ou seja, é bem fortezinho, mas não tão apelão. Aí no caso, essa minha primeira tentativa aí de enfrentar o boss, eu morri, ou quase morri, eu não lembro agora. Que foi porque eu tava com a arma do tipo errado, porque o gênio esqueceu de trocar o tipo da arma. Pra vocês verem como um tipo faz diferença. Interessante que eu falei que esse save que eu tô jogando é um jogo que eu cheguei a jogar há muito tempo. E eu descobri isso, eu tenho uma arma de 5 estrelas de Dark, de elemento do mal. Eu não lembro de onde eu tirei isso, na moral. Eu não lembrava porque todas as minhas armas padrão, meus sets lá que mostra lá, que eu só uso como atalho, estavam com a arma antiga e eu não lembro. E só depois que eu descobri que foi porque o material dela é um material de orbe raro. E não é o material Dark padrão, é o Dark loucão, muito mais forte. Ou seja, não tem como eu passar de acho agora, mesmo se eu quiser. Mas eu botei ele no caso porque o boss que eu vou enfrentar aqui é da academia. Ele é o tipo Dark. E. Quer dizer, Dark é efetivo contra ela, porque ele é o tipo de luz, por assim dizer. Eu tô falando do jeito mais simples. Eu sei que não deve ser seu nome exato, mas eu tô falando assim que eu prefiro falar assim. E essa foi a segunda tentativa de eu tentar solar essa fela da mãe. Que simplesmente eu morri de besta porque eu coloquei o elemento errado e olha o dano. E uma coisa que eu reparei só futuramente, que aqui agora é o lado eu da edição e não eu narrando. Que eu fui meio burro, porque toda vez eu gastava a ult de cara. E sempre de cara ela lança essa skill que anula os danos todo. Então sempre eu perdi a metade da minha ult. Porque ou metade acertava e ela abriu o escudo, ou ela abriu o escudo e a ult derrotava metade. Acabava só com metade, né? Que conseguia acertar o menos. E obviamente eu espanquei de todo jeito ela e eu. Outro ponto da edição. O gênio tá com um pet, com um ajudante do tipo fogo enfrentando um tipo água. Eu sou um gênio. E isso porque eu tava tryhardando recente jogar em Pokémon em off, porque eu tava ligado no negócio de tipo. Imagina se não tivesse. E, brincadeiras à parte, eu falando que eu solei ela, eu quase morri. Pra vocês verem que os bosses desse jogo não são fracos, não subestimem ele nem um pouco, pelo amor de Deus. E a grande conclusão de repetir a fase foi a seguinte: eu perdi 1 hora da minha vida pra nada, pra conseguir 100 mil de gema, mais ou menos, 100 mil, 200 mil, que é basicamente o que eu ganho com uma cabeçada dessa fadinha que aparece de vez em quando. Eu sou um gênio, eu sou um gênio. Tá, e depois dessa minha burrice, eu consegui farmar um pouquinho, eu consegui chegar ao suficiente para upar de level. E também eu decidi fazer a seguinte lógica, que eu coloquei as runas do meu Phantom Strike e do meu segundo ataque de cortes, a planta e a de água, e eu deixei a minha ult como o elemento de água. Porque o que acontece? Minha segunda skill de corte, minha skill de corte, com o elemento de água custa metade do dano, metade da energia para poder atacar. A minha ult com o elemento de água faz a minha energia recarregar enquanto eu consigo mais uma barra extra de limite. Enquanto o meu Phantom Strike, ele tem uma skill que, no caso eu coloquei a de planta, que funciona da seguinte maneira. Se eu usar os vários cortes junto do meu Phantom Strike, tipo, usar os vários cortes e usar o Phantom Strike em seguida, todos os meus hits vão ser críticos. Então eu tava contando com esse dano pra ver se dava bom, né? E essa foi meu segundo round, tentando enfrentar essa praga. Desculpe, Rita, mas você virou uma praga na minha opinião. Desculpe.
E eu meio que tinha dado spoiler sem querer, porque eu não lembrava quando foi. E sim, eu consegui deixar ela com 2 barras. Foi bom, mas eu simplesmente eu não achei que isso foi muito efetivo, já que pelo fato que eu tava dando mais dano, porque eu conseguia atacar mais vezes as skills, só que ao mesmo tempo, toda vez que eu usava a segunda skill, eu tomava muito dano. Então eu decidi mudar de estratégia um pouco, no caso só tentar me fortalecer mais, tentando upar a minha arma, que foi a Dark, que eu decidi usar ela no lugar da outra, por causa do que eu falei, que é porque, quer dizer, eu esqueci de falar que essa arma é melhor, mesmo tendo menos dano, pelo fato do multiplicador, porque cada arma tem uns buffs de damage por causa do elemento. E isso estanca, eu não sabia, isso foi o que eu descobri só depois. Isso estanca se você tiver várias da mesma arma na sua equipe de armas, por assim dizer. Todos os buffs vão ser acumulativos do tipo, então isso é uma estratégia que eu podia fazer mais pra frente, só que na ocasião agora, no caso, eu não consigo fazer. E eu tava me guiando por isso, eu peguei a arma, que mesmo que eu perdesse 100, 200 de dano, porque a arma é mais fraca, o multiplicador ia me dar mais 10%, 15% de dano. Então eu ia ter mais dano, querendo ou não, porque as outras armas iam compensar. E eu decidi simplesmente upar minha arma, né, que ela já tava quase coisada e paranoia, e esse que eu vou passar agora no rapidão aqui vai ser o resumo do que eu treinei, né, antes de enfrentar o boss de novo. Depois de um tempo, vendi minha arma antiga, da Dark, pra upar a atual e upar algumas outras que eu tava vendo que valia mais a pena. Eu decidi enfrentar o boss de novo. E dessa vez, porque eu tava um pouquinho mais confiante, eu queria só testar essa minha teoria. E pelo que eu entendi, o que tava faltando pra mim era só organizar as minhas runas, porque eu tava conseguindo dar dano suficiente e eu tancava o suficiente pra dar bastante dano nela. Então pra mim só fazia o sistema que era as runas, que eu não tava conseguindo encaixar as melhores runas pra eu poder dar dano nela o suficiente, dano rápido nela, sem a ult dela passiva, no caso dela, voltar. E porque se o escudo dela voltasse, eu já morria, era fato, não tinha o que eu fazer. Então só faltava isso, só isso que faltava pra eu conseguir ganhar dela. E dependendo do caso, eu poderia terminar rápido, poderia demorar muito. E sim, eu morri. E sim, eu morri muitas vezes. Vocês não estão ligados na raiva que isso me deu, porque muitas vezes, tipo, o problema é que a partida que você enfrenta ela é muito rápida, é muito rápida. Então leve em consideração, é muito rápida. Eu morri muito, muito pra ela, muito. Provavelmente eu vou estar passando aqui a sequência de mortes que eu passei, só no que eu gravei, né? E a partida a seguir, sim, sim, eu derrotando ela depois de muito tempo. E sim, essa foi a minha reação. Fiquem com essa batalha que me tirou do sério. Simplesmente me tirou do sério.
Meu Deus do céu. Independente do quão feliz eu tava por ter derrotado essa Miss. Não vou xingar. Ainda tava longe do meu objetivo real, que era chegar ao último boss, o boss de level 100. E eu ainda tava level 60, ainda tô level baixo. Mas no total já foi 13 de 20, totalizando ainda 7 bosses que eu tenho que enfrentar. Então, obviamente, tem um longo caminho pra cima. Um longo. Mas, então, só falta, né, continuar. Bora pro segundo, né? Seguindo nossa jornada, né? A próxima fase seria o Templo de Temis, ou Temis Temple. Posso chamar de templo pra ajudar, né? Porque eu sou dos inglês né? Então, seguimos. A gente teve que passar, no caso, eu tive que passar de novo por toda a rota pra enfrentar os mini bosses. Dessa vez eu tive que enfrentar este sacerdote. Não foi lá tantas coisas como eu já esperava, porque, né? Mini boys das fases que eu já tô, não é muito forte. Já que eu, como eu falei, eu tinha rushado muito. Eu peguei bastante item forte rápido. E porque eu já tava com um item forte, com coisa forte, eu já rushei muito. Então, ainda não estava no nível que eu precisava ter cautela ou que eu precisava ficar mais atento. Então, eu tava muito de boa com isso. E o próximo boss foi uma coruja. Foi uma coruja, eu acho. Foi uma coruja. E essa Rita me aparece pra me encher a paciência. Qualquer dia desses, se vocês quiserem, eu faço que nem eu fiz com Dark Corridors, que eu tenho que terminar. Eu trago meio que a história resumida desse jogo, porque ele tem a própria história e tem como eu rever a história que vocês quiserem. Eu posso estar trazendo, resumindo a história, ou simplesmente narrando a história, sei lá, lendo a história pra vocês aí, trazendo tudo. Segundo boss, fraco, né? Terceiro boss foi mais um daqueles magos, que eu ainda não entendi o que é isso, se é um espírito ou um mago só aleatório, tipo, dentro do culto, ou sei lá o que, como seja, como queiram chamar. Mas mais um que não teve muito problema, foi bem fácil até. Não tive dificuldades, até por isso que eu não estou mostrando o HP, né? Não tô precisando arrumar, não é porque eu tô com preguiça de arrumar isso na edição, longe de mim. E seguindo logo pro boss, né? E sem enrolar, eu já vou mostrar já a minha primeira tentativa de enfrentar o boss. Porque tem uma coisa bem interessante que eu fiz, decidi fazer, que já era mais de tempo de eu estar fazendo isso, que eu decidi fazer em seguida, né? Então bora pra primeira tentativa, eu vou cortar essa, que provavelmente essa foi a... Quando eu cheguei, deixa eu pular logo a que eu morro porque eu não troco a arma, que eu sou esse gênio que vocês conhecem. Comparado com as outras vezes que eu, do boss, pelo menos, da primeira tentativa do outro, esse até que eu fui bem, eu consegui deixar ele com 7 barras de vida, não faltava tanto, e também eu tava começando a ter uns problemas que eu tava com o aparelho querendo travar de novo, então eu decidi começar a fazer o Realms of Gods, repetir algumas vezes ele, como acho que vai aparecer no final, que no caso seria essa fase aqui que eu tô mostrando agora, que é level 60, que é um dos bosses que dá pra enfrentar, só que eu pretendo no futuro fazer eles em sequência, mas esse é o boss.
igual eu falei, tipo, ele é um boss forte, mas como ele é o primeiro, ele é um boss relativamente fraco. E ele também dropa tanto essa orbe, que é a orbe do nome dele, quanto a orbe da arma, que é uma orbe mais avançada, quanto a arma, que ela também dá uma coisa mais avançada. E eu derrotei alguns, como tá mostrando aí, alguns dele, porque eu fiquei um tempo sem conseguir jogar, só consegui entrar pra jogar assim. E tem vários outros. Em sequência eu quero fazer futuramente quando eu pegar pelo menos um level 80 pra garantir. E também tem o negócio do Platino Trio, do Provas de Platino, em que eu decidi de vez em quando, sempre que possível, fazer ele. Que no caso é eu escolho um rank, que vai dar o nível dos bichos. E eu tenho que derrotar vários de tipos diferentes, eu ganho um baú. E foi esse meu esquema que eu fiz pra poder upar, né? Nesse meio tempo em off. E isso rendeu essa próxima batalha que finalmente o round 2, né? Desse segundo boss. Tá de zoeira com a minha cara. Ficou de um hit. Mano, tá de zoeira com a minha cara. Eu peço um minuto de silêncio, um segundo pelo menos, que sim, vocês não viram errado. De primeira tentativa, eu consegui assolar ela. Só que a miserenta me matou bem quando eu dei o último hit pra matar ela. No exato segundo que eu já tava no meio da animação pra bater, pra matar, ela me matou. Pra vocês verem como esse jogo dá raiva às vezes. Esse é um jogo bonito, lindo graficamente, lindo de música, trilha sonora, mas dá muita raiva essas partes. Então, bota logo que eu não tô nem aí, que eu já vou pular direto pro segundo round, que eu fui com ódio. E essa foi minha reação real de eu tá derrotando esta, que não é tão chata quanto a Rita, porque a Rita é desbalanceada, é quebrada. Essa pelo menos foi uma luta pária.
Dessa vez não, caramba! Não peguei pedra divina. Que isso? E sempre o último tapa pra completar. Toma, que já era pra eu ter ganhado. E depois dessa vingança linda, não bem uma vingança, mas essa revanche bem tirada, ganhei, não, nem tryhardei, nem ajeitei na poltrona, cadeira, cama, o chão, seja como é, onde é que você jogue. Nem me coisei, eu nem tava bufando de raiva, eu nem tava já frenético, não querendo perder um frame de dano que poderia dar. Longe de mim, eu não me estresso nesse nível. Mas esse é o momento que pra mim vai ser meio chato, porque eu estou gravando esse vídeo desde quando deu virada, um pouquinho mais depois, uma semaninha depois, mas já tô gravando esse trecho literalmente no início de fevereiro e eu vou ter um grande corte de quando que eu vou voltar a editar esse vídeo, porque como eu falei, esse vídeo eu vou estar trazendo aos poucos e eu vou estar fazendo esse corte agora que vai passar a fazer a introduçãozinha do próximo boss. E vocês vão ficar agora com o Myths do futuro, provavelmente o Myths de daqui a um mês. Pelo menos da parte que eu tô gravando. Foi quase um mês, né? Mas estamos aqui de volta e, no caso, pra vocês, não passou nem um segundo. Mas agora chegou uma parte que vai ser meio triste, porque... Sim, eu estou gravando, editando agora a partir do momento que eu já posso voltar a gravar e postar vídeo. Porém, eu não cheguei tão longe porque eu tava focando em outras coisas. Acabou que eu não fiz muito progresso. Mas deu pra fazer uma graça ainda assim. E como foi bem repetitivo, eu vou logo rushar. Bem rushado, mostrando só os bosses e eu enfrentando os bosses até onde eu cheguei em si. Só isso. Só pra finalizar logo o vídeo. Porque, né, o intuito é até onde eu cheguei. Então bora rushando logo. Já sem muita enrolação, aí já partimos para enfrentando o boss já, que é a Medea, desculpa a pronúncia, em Autumn Woods. E fique com essa música deliciosa aí, a som de tic-tac. Tá bom, eu acho que eu exagerei um pouco no farm, mas não foi tão fácil quanto parece. E por fim, enfrentando o que eu tive que traduzir, porque nesse momento eu tinha botado o jogo em espanhol para poder ler a historinha aí que eu tava curioso. O Deus da Sabedoria no mapa da Livraria Infinita. E fiquem com a Batalha Boss, né? Antes de eu conseguir encerrar. GG. Cara, que eu peguei uma pedra divina. GG, mais um pra conta, meu filho, mais um pra conta. Falta pouco. E é isso por esse vídeo. Eu acho que eu vou acabar não trazendo mais esse jogo pro canal. Mas como era um jogo que até eu já falei a primeira vez que eu mostrei ele aqui no canal, que é um jogo que já marcou muito minha infância, foi o jogo que eu mais joguei. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei, então tipo, eu tenho um carinho grande por esse jogo. Tanto pela
pelo tudo, pelo visual, pela música, pela nostalgia de ser um dos primeiros que eu joguei, Paranauê. Provavelmente eu não vou estar trazendo. E sim, eu não consegui chegar no final do jogo, mas eu avancei bastante. Eu vou deixar aí na edição aí quantos bosses no total eu consegui derrotar. No caso de quantos bosses eu já derrotei no total, pra quantos bosses tinha, vai estar aparecendo aí na tela. E finalmente eu voltei ativa, mano. Eu ainda tô muito sem graça com isso. Tipo, mano, eu tava com muita vontade de voltar a gravar, mas eu não vou conseguir voltar 100% com a frequência que eu tava antes. Eu vou primeiro me normalizar. Então fiquem já avisados que, caso você tenha chegado até aqui, primeiro, muito obrigado. Se gostou, deixa o like, se inscreve que eu vou estar tentando trazer. Provavelmente não vai ser todo mês, mas sempre mês aí eu vou tentar trazer um vídeo desses maiores, mais editados em jogos específicos e Paranauê. Dá trabalho pra caramba, não é fácil, porque editar é chato, principalmente com o meu aparelho, que eu não tenho um aparelho bom. Mas eu gosto de trazer, então eu vou estar trazendo de vez em quando. E já fiquem avisados que eu vou estar trazendo live com mais frequência, já que eu não vou conseguir voltar 100% em gravar, porque meu aparelho tá meio ruim pra gravar coisa, então vou optar em fazer live, que pelo menos dá pra eu me virar sem perder a gravação toda ou bugar ou coisa assim. No meu caso, por enquanto, vai ser isso. Eu não vou estar com horário, quer dizer, horário vai ser sempre o horário que vai estar aí na imagem do banner do canal, essas coisas. Mas dias de postar eu não vou estar tão frequente. Então, desde já, obrigado por assistir até aqui. Se você puder compartilhar aí pra alguém, que algum amigo que conheça esse jogo, que jogue um pouco, que esteja interessado em um canal diferente aí, não tão diferente, porque convenhamos, né? Não dá pra dizer que a pessoa tá jogando no YouTube é diferente, mas obrigado por assistir até aqui e, né? Eu tô sem muito o que falar. Desculpa por estar enrolando, porque eu já tô sem jeito, que faz tempo que eu não gravo. Faz tempo que eu não edito, não faço nada no canal, só tô focando no resto das coisas em casa pra dar tudo certo, pra voltar com força total. E enquanto eu não volto com força total, eu vou estar trazendo live pra não deixar mais essa brecha gigantesca de mês em off. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. E opa, tô indo. Falou!